Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Roberto Gazola, professor do curso CorelDRAW Fácil e de outros cursos pela internet. Abaixo do vídeo tem um link dos meus cursos, os links dos meus cursos. Tem uma aluna que ela está com uma dúvida que é referente à criação de uma arte similar a esta que está nessa foto aqui. Ela quer saber como que se cria. Como ela é uma aluna nova do curso completo, ela vai aprender isso aqui com muita facilidade. Mas, como ela está com muita pressa para adquirir alguns conhecimentos, eu vou fazer essa aula para ela, explicando. Então, como que a gente faz uma arte parecida com essa que está nessa camisa aqui? Primeira coisa que eu quero falar para vocês é que a foto da mão foi pega na internet, então você pode pegar uma foto, pode tirar, comprar de algum banco de imagens, ou utilizar uma foto que você tenha gratuita e pegar na internet. Essa é a primeira informação. Eu peguei e eu vou recortar essa foto aqui. E sobre a manipulação, como nós temos um texto aqui em cima com um tamanho de um tamanho específico, abaixo tem um outro texto. Em cada linha aqui, cada conjunto de palavras tem um tamanho diferente. E às vezes muda de uma fonte para outra. Então, para a gente fazer esse texto aqui, você tem que digitar linha por linha separadamente. É praticamente essa a diferença para se criar esse texto em relação aos outros textos. É só isso. Como que a gente faz isso? Nós viemos aqui no lado esquerdo da nossa caixa de ferramentas, nós vamos aqui na ferramenta texto, clica sobre ele, vamos aqui numa área em branco aqui da nossa área de trabalho, dá um clique para aparecer o cursor, o ponto que fica piscando e a gente começa a digitar. Então vamos digitar aqui, por exemplo, a primeira linha, pedir a Deus. Finalizei esse texto aqui, eu volto na ferramenta seleção para finalizar o texto, aí eu clico fora, vou na ferramenta texto de novo, e aí eu clico numa área vazia de novo para digitar a segunda linha, por 1. Então eu vou digitar linha por linha. Se eu clicar direto embaixo aqui, pode ser que não dê certo, tá? Então eu te aconselho, quando tiver no texto, voltar na seleção e clicar fora. Até porque se você também voltar na seleção e clicar no texto, ele pode voltar para cá também. Mas é opcional, é só para evitar o erro. Clica na seleção e clica fora. Aí você clica na ferramenta texto e digita a outra linha. Melhor, clica na ferramenta seleção, clica no texto, amigo, seleção, texto, e aí lá embaixo a gente vai escrever, ele me mandou. Quando você tiver com muita experiência, esqueci até o nome da aluna que pediu, ela nem precisa voltar no texto, ela vai saber que quando ela clicar errado, ela vai estar no texto exato. Aí ela precisa, é só vir direto aqui, vai dar certo. Meu filho, tá? Mas eu fiz questão de explicar porque eu sei que é uma aluna bem iniciante para evitar o erro. Então, eu digitei o texto, agora eu vou recortar essa mãozinha que está com fundo preto. Eu vou movimentar na minha área de trabalho aqui para a direita. Eu vou clicar aqui na setinha da barra de rolagem aqui, horizontal para a direita, e eu vou selecionar essa imagem aqui e vou selecionar a mão e recortar essas duas mãos, do pai e do filho. Para mim fazer isso, eu vou vir aqui na minha caixa de ferramentas, na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta ferramenta, clicar, segurar o botão do mouse e não soltar. E eu vou utilizar essa função aqui, ó, Baseline. Agora eu vou soltar o botão do mouse. Posso também só clicar, vir aqui e depois clicar de novo, tá? Se eu clicar na setinha aqui de baixo. A Baseline vai servir, vou apertar F2 no teclado para ampliar essa área da mão. Ou eu vim aqui no lado esquerdo, vou na ferramenta Zoom, clico sobre ela, aí eu clico e arrasto em volta das duas mãos para elas ficarem bem mais próximas, para eu ter uma visibilidade maior. Aí eu volto na ferramenta Baseline. Se você tiver no notebook, é bem provável que o F2 não vai funcionar. Aí você tem que fazer com a ferramenta Zoom. O que eu vou fazer agora? Com essa ferramenta, eu vou delimitar o entorno dessa foto por completo. E o que tiver delimitado vai ser o que vai ficar na foto. Então, eu tenho que selecionar. Se eu selecionar só isso aqui, ó, só essa parte aqui, vai recortar só isso, tá? Então, tem que ser certinho. Então, venho aqui na Baseline, aí eu vou clicar aqui no início, dou só um clique, solto o botão do mouse. Soltei, aí eu continuo com a linha. Aí eu vou dar mais um clique aqui na frente e solto. Vou mais um pouquinho, dou um clique e solto. Vou de pouquinho em pouquinho só e clique e solto. Se a curva do formato da mão aqui subir, você sobe um pouco também e vai clicando de ponta em ponta. E a curva ela vai acompanhando suavemente o formato do desenho que você está selecionando. Você só tem que clicar de pontos
em pontos e num espaço curto, tá? Vou clicar de novo aqui embaixo mais uma vez. Aqui, ó, como eu estou aqui numa junção que eu preciso de uma ponta bem aguda, eu clico uma vez no ponto e clico mais uma vez para ele continuar reto aqui, tá? Aí eu continuo aqui. E se eu não clicar, a linha faz uma curva, tá vendo? Ela faz uma curva. Olha só. Então, quando eu quiser em vez de fazer uma curva, fazer só um ponto reto, eu clico duas vezes, aí ele faz uma linha reta. Agora eu vou acompanhando essa curva aqui da mãozinha. Tá vendo aqui? Assim, vou clicando. Quando tiver uma curvinha menor, eu posso clicar. Se você tiver o F2, você aumenta mais, viu? Lá no teclado, até chegar numa posição melhor aqui. Aí eu clico aqui, e vou fazendo o contorninho aqui, ó. Aqui tem uma curvinha, então eu clico duas vezes no ponto para eu voltar aqui em cima. Aqui reto, aqui, ó. Seleciono isso aqui, mais ou menos até aqui, ó. Tem uma sombra ali. Aí, ó, aqui, ó, já ia fazer a curva. Eu não posso, tem que dar mais um clique no ponto para ele ficar reto. E se não ficar perfeito, dou mais um clique, porque o terceiro é fatal, tá? Aí eu clico aqui, ó, e vou fazendo o contorno. Aqui. E vou clicando de pontinho em pontinho até formar o formato aqui do meu desenho. Essa foto aqui não está muito boa, né? Tem umas sombras aqui e essas sombras elas atrapalham a visibilidade da nossa foto. Ó, pronto, aqui agora se eu clicar só uma vez ele faz uma curva, tá vendo? Então eu clico uma, duas vezes no ponto. E aqui também vai fazer a curva. Então eu vou clicar mais um ponto aqui até chegar bem próximo. Aí eu clico. Volto quando eu delimitar o desenho inteiro, eu volto na ferramenta de seleção e com isso eu vou ter a linha que eu fiz, vou clicar com o botão direito no amarelo para vocês verem. Tem a linha que está em volta da foto, com ela selecionada vou apertar Shift e selecionar o fundo. Agora com os dois selecionados eu vou clicar na ferramenta intersecção. Quando eu cliquei na ferramenta intersecção ele já recortou, vou tirar a linha Delete, vou arrastar o recorte, vou clicar aqui no meu desenho, está recortado, tá? É uma aula básica, tem outras formas, depois você vai aprender. Aí o que acontece? Você vai fazer o seguinte aqui agora, você vai trabalhar a manipulação dos textos aqui para que eles fiquem mais bonitos. Ó. Trocar a fonte, fazer um maior, menor. Então, se você quiser fazer parecido com esse aqui, é só clicar. Eu vou selecionar todos e vou colocar todos em negrito. Aqui, ó. Negrito, com todos os textos selecionados, eu coloco negrito. Eu vou escolher uma fonte diferente para o melhor, amigo, e filho, meu também. Eu vou clicar aqui no drop down aqui das fontes e vão aparecer várias fontes para mim aqui. Vou escolher, por exemplo, essa fonte aqui, ó, só para a gente diferenciar. Agora, o ele mandou, vou colocar outra fonte também, porque nesse tipo de arte, tem uma frase menor e você quer deixar um layout mais diferenciado, nesse caso, fica bonito você utilizar mais de uma fonte, tá? Tem alguns casos que não fica bonito, por exemplo, em logotipo, não fica bonito. Então, eu vou colocar o pedir a Deus num tamanho por um menor, aqui, ó. Vou clicar sobre o texto, aparece as nossas alças de seleção, as nossas alças de seleção aqui. Aí, se eu colocar o ponteiro do mouse numa dessas alças, ele transforma numa setinha de duas pontas. Se eu clicar nela e arrastar, ele aumenta. E se eu apertar Shift, ele aumenta para todos os lados. Tá vendo? Melhor, amigo, o amigo é maior ainda, o melhor é menor, porque o amigo é o mais importante. Ele mandou seu filho, né? Filho. Ele me mandou meu filho, que é o filho da pessoa. Então, isso aqui também é importantíssimo. O que acontece? Aqui a gente vai organizar os textos. Vamos supor que os textos estejam todos organizados. O que eu te dou de dica? Selecionar todos os textos e apertar C para centralizar. Aí você aperta C, e inclusive é bom selecionar todos e apertar C. Aí você pode movimentar o espaço entre as linhas manualmente, clicar e arrastar para cima ou para baixo com a tecla Ctrl, tá? Se você não apertar Ctrl, ele sai do alinhamento. Então é você apertar Ctrl que evita ele sair do alinhamento. Dificilmente ele vai sair do alinhamento. Clique e arrasta. Agora eu vou subir um pouquinho aqui esse texto aqui. Vou clicar nisso aqui e subir um pouquinho. Vou pegar minha mão, arrastar para cá, vir na alça de seleção e diminuir também. Clicar, segurar e arrastar
com a tecla Shift pressionada, vou colocar aqui, centralizada também, e aqui eu vou centralizar tudo, né? Centralizei tudo. Aqui, essa fonte que eu escolhi, ela é bem alta. Eu vou diminuir um pouquinho a altura dela, tá? Ela tá uma fonte bem alta, então tá ficando uma arte bem comprida. Então aqui a princípio vou deixar desse jeito. Esse meu aqui eu vou colocar menor. Vou apertar F2 em ampliar, aumentar o meu aqui um pouquinho para cima, para cima. E aqui eu vou vir aqui na minha... Agora eu vou desenhar uma linha. Eu vou vir aqui na minha caixa de ferramentas, na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta ferramenta. Clicar nessa setinha para baixo dessa ferramenta e escolher a função Bezier. Aqui eu vou desenhar uma linha do início do A aqui, mais ou menos, até o início do P. Vou clicar, apertar Ctrl e clicar antes do P um pouco. Volto na seleção e eu tenho a minha linha criada. Eu vou vir na ferramenta Zoom, clicar e arrastar nessa parte aqui. Volto na ferramenta Seleção. Aí eu vou clicar na minha linha, diminuir um pouquinho aqui e colocar ela mais centralizada com o P. Aí eu volto no Zoom, botão direito e diminuo. Agora eu vou pegar essa mesma linha e vou clicar com o botão do mouse, arrastar para a direita com a tecla Ctrl pressionada, Ctrl CTRL, sem soltar. Quando chegar na posição que eu quiser copiar, eu aperto o botão direito, ele vai fazer uma cópia. Aí eu solto o botão direito e o botão do mouse e depois eu solto o Ctrl, tá? Se você quiser ajustar, vai no Zoom, clique, arrasta e ajusta até a posição que você quiser, tá? E aqui embaixo a mesma coisa, você vai precisar colocar uma linha no meu. Você vem à ferramenta Bezier, Zoom, amplia, clica mais ou menos no início do E até o início do M. Aí aqui você já pode ir direto até, se quiser, clicar e arrastar com Ctrl e fazer uma cópia. Zoom, diminui. Pronto, sua arte está pronta. Ó, igualzinha essa aqui que você pediu. É só você fazer a separação de cor. No curso, eu explico como fazer essa separação de cor para serigrafia, tá? Ou se você for utilizar outras técnicas de separação de cor indexado, tem também lá no módulo do curso. Então, é isso aí. Bons estudos, tudo de bom e até mais.